Então, oitavo B, vou compartilhar aqui com vocês a guia do Chrome. A gente vai começar, nós falamos, né, o que é eletrizar e as formas que os corpos podem eletrizar, né? A gente agora vai falar sobre a eletricidade nas residências, tá? Deixa eu ver aqui. As formas de energia. Deixa eu aumentar aqui que fica mais fácil, né? E chegamos. Olha só, eu pedi a vocês para lerem, né? Aqui é para assistirem aqueles videozinhos, porque nós vamos começar a falar sobre eletricidade e consumo. Deixa eu ver. Então, o que acontece aqui? Alguém entrou? Eduardo. Bom dia, Eduarda. Então, olha só. Deixa eu aumentar aqui devagarzinho. Tá. Isso aqui, gente. Ué? Sumiu aqui. Isso aqui é uma aldeia, né? Onde, olha bem como é que eles usam a lateral, né? Assim, aproveitar e dar um puxãozinho de orelha, né? Olha a sorte de vocês, né? Olha a escola de vocês e olha a escolinha deles, tadinhos. Felizes da vida. E eles não têm energia elétrica, eles utilizam, né, a energia do ambiente para eles, tá? A forma de iluminação. A gente vai aprender o seguinte nesse capítulo, que energia é aquilo que faz um corpo se mover. Então, as energias, elas podem ser transformadas, né, na energia cinética, que é a energia do movimento. E as energias podem ser modificadas. Por exemplo, energia do movimento, energia eólica, né, do vento, faz uma pá se mexer, que é uma cinética, que por sua vez gira um gerador, que faz energia elétrica. Então, as energias, elas podem ser transformadas, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? A energia, ela se transforma. Um exemplo disso aqui, ó, na nossa casa. A energia elétrica, por exemplo, no chuveiro, ela se transforma em energia térmica. No aspirador, faz a máquina se mover, energia cinética. Então, a energia, ela vai se transformando. Aqui o ventilador é uma energia magnética, tá? É eletromagnética. Então, nós temos diferentes formas de energia que elas podem ir se transformando, tá? A energia elétrica, por exemplo, ela vai passar pelo que eles chamam de bobina, né? Ou enrolamento, por uma série de fios enrolados no ventilador, que vai fazer com que ele adquira um magnetismo e faça esse motor funcionar. Então, a elétrica foi convertida. As formas de energia, elas podem ser modificadas, mas elas não se perdem, tá? Inclusive, a energia do alimento, a gente viu isso em cadeia alimentar, ela é transferida, né? Quando você consome um alimento, a energia da planta passou para o boi. Quando você come a carne do boi, a energia da planta e a do boi passam para você. Então, a energia, ela nunca se perde, ela apenas é modificada, ela apenas é transferida, tá? Então, vamos aqui, olha só. Esse pedacinho aqui, ele fala exatamente que em vários tipos de energia, né? Vamos usar o celular da gente, que é o que a gente mais tem. Por exemplo, a energia do celular, a elétrica, dentro da bateria, ela é transformada, né? Porque lá dentro nós temos um líquido. Então, a energia elétrica ali, ela vai chegar até o seu celular. Ali dentro, ela ativa a energia química daquela bateria, dos líquidos que estão ali, e esses líquidos, por sua vez, né, eles ficam armazenados fornecendo uma forma de energia elétrica e também térmica, porque a gente vê que o celular fica quente, né, quando ele é usado demais ou quando ele está sendo carregado, tá?
Então, alguns equipamentos, como por exemplo as pilhas, né, as baterias, elas fazem isso, tá? Aqui a gente tem um painel solar. A energia luminosa, ela é transformada em energia elétrica, né? Que, por sua vez, na lâmpada, essa elétrica é transformada em energia luminosa. Ela nunca vai se perdendo, tá? Da mesma maneira que num rádio, a energia elétrica é transformada em energia sonora. Então, o que eu quero que vocês observem? Que nós temos várias formas de energia e elas, durante o seu uso, elas vão sendo transformadas, tá? No chuveiro é elétrica e térmica. Então, a gente vai vendo essas modificações. Nós falamos em energia eletromagnética, né, magnetismo, em energia térmica, em energia cinética, em energia química, em energia elétrica, em energia luminosa, em energia sonora, várias formas de energia, né? Então, para a gente continuar aqui, tá? Bom, como que esta energia é calculada, gente? É aí que a gente entra nesse capítulo, né? No gasto de energia. Nós chamamos, né? As usinas, elas geram a energia, né? Através da energia da água, energia elétrica, termoelétrica, várias formas que convergem em energia elétrica. Mas a gente precisa saber qual é esse consumo. Esse consumo, ele é medido, gente, essa quantidade de energia, né? Eu até fiz uma anotação para passar para vocês aqui no livro, tá? Que eu vou passar para vocês no resumo, que vem a ser o seguinte, quer ver? Eu anotei aqui para vocês, tá? O joule é o trabalho, a energia, né? Do trabalho ou energia que aquele corpo gasta. Um joule equivale, que é uma medida internacional, equivale a 1 watts. O watt é a potência. Então, vamos supor, uma lâmpada de 9 watts é a potência dela, certo? Ela vai iluminar menos do que uma lâmpada de 25 watts, que tem mais potência. Porém, a energia para gerar esse trabalho medido em watts, né, em watts, na realidade, que a gente chama o W, ela é medida como? Em joules. Então, minha lâmpada de 9 watts, ela vai gastar 9 joules, é a quantidade de energia que ela está gastando para aquele trabalho. Né? A potência de uma lâmpada de 25 watts vai gastar 25 joules, ou seja, a quantidade de energia para aquele trabalho acontecer. Tá? Quanto mais potente, mais trabalho, né, mais energia, mais joules aquele corpo vai gastar. Internacionalmente, houve aí, né, a gente tem aí como é que eu vou dizer para vocês, um padrão. 1 joules corresponde a 1 watts, tá bom? Então, é importante que isso fique gravado para vocês. Potência é o consumo de energia que naquele tempo aquele aparelho vai gastar, tá? E isso é medido, né? A gente usa isso em watts, tá? E equivale ao joule. Então, quando vocês entrarem em física, que vocês começarem a fazer os cálculos, vocês vão ver que você, para medir a potência, você vai ver, né, a energia dele, né, dividido aí, tá, pela grandeza em física, né, para a letra delta, tá, para poder fazer o tempo. Você vai dividir, né, o consumo, a potência pelo tempo. E aí você vai saber quanto que ele está gastando, a energia, né? E isso é medido em joules, tá bom? Então, olha só. Aqui, né? O que eu falo para o outro oitavo ano? É importante que vocês, no oitavo ano, entendam os conceitos, tá? Esses cálculos e essas fórmulas, vocês, na realidade, vão ver, isso é para vocês conhecerem. Vocês vão ver isso realmente no nono ano, quando dividir a matéria em física e química. Aí vocês vão aplicar. Mas vocês vão chegar lá já sabendo que o que é joules e o que é watts, tá ok? Então,
Por exemplo, ele aqui está mostrando para gente, olha só, como exemplo, para a gente calcular a potência ou a intensidade da corrente, né? Que a gente vai saber a amperagem, quanto ele gasta. Então, olha só, se o ferro tem uma potência de 500 watts e está ligado em 110, né? Ele vai saber essa intensidade. E aqui, nós vamos ver o seguinte, olha só, aqui, onde eu estou passando o cursor, tá? Tem o watts. Isso aqui indica a potência. Quanto maior, é igual a um ar-condicionado, o BTUs, que é medido, né? Mais forte, mais potência ele vai ter. Porém, quanto maior, mais forte, mais energia, mais potência ele vai ter, mais joules ele vai gastar, tá? Então, ele diz para a gente, indica a potência, ou seja, a quantidade de energia, que é medida em joules, que ela consome. Uma lâmpada de 30 watts transforma energia, 30 joules, em energia elétrica, em luz e calor. Uma de 20 watts, 20 joules, ou seja, 20 watts, a minha potência. Eu vou gastar quanto de energia? 20 joules, tá? Que é a unidade de medida, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que é importante para vocês poderem entender, tá? É o consumo dessa energia, tá? Então, olha só. Gente, a energia, ela é consumida em quilowatts-hora, tá? Nós vamos ver. Vocês viram? Deixa eu procurar se está aqui o selinho da Procel para mostrar para vocês. Aqui, achei, ó. Deixa eu voltar aqui com vocês para eu enxergar vocês no Meet. Em casa, vocês já perceberam que alguns aparelhos vêm com esse selinho que eu mostrei para vocês? Da Procel, parece uma lâmpada vermelhinha, Eduarda, já viu? Isso é o selo da Procel, Júlia também. O que significa isso? Você tem um Inmetro, que testa, né, vários, Isabela também, que testam vários aparelhos. A Procel, ela é ligada a essa parte de energia. O que a Procel faz? Gente, olha só, tá muito rápido. Deixa eu só limpar meu óculos, que tá sujo. Tá muito rápido. Alguém quer que eu volte em algum ponto? Né? Porque eu tô falando, Eduarda, não tá rápido, estão entendendo, nem querem que eu volte, tá, joia, tá? E desculpa, vocês devem estar vendo, eu não vejo, porque quando eu compartilho a tela, eu só vejo a tela, eu não vejo vocês, mas vocês devem estar vendo um passo a passo de gente na minha casa, mas é que tem um problema aqui no prédio, no apartamento, e está em obra. A aula em casa faz isso, até mudei o cenário, né, eu fui expulsa para minha cozinha, eu saí do meu quarto, e tá tendo uma obra no meu quarto, e aí o pessoal tá passando, tá? Então, não tá rápido, tá, joia? Esse selinho. Tá, obrigada, Júlia. Home office tem isso, né? A gente não tem escritório, vai. É muito engraçado. O sexto ano é mó barato. Eu já conhecia. Oi, Vinícius. Eu já conheci no sexto ano os bichinhos de todo mundo, todos os pets. Já conheci os pets, já conheço os nomes. Muito engraçado, gente, eles. Mó barato. Em casa tem isso, né? Mas eu juro que qualquer dia eu vou ter o meu escritório bonitinho, todo arrumadinho só para isso. É, Você tá rindo? É muito engraçado, gente. Olha, tem uma que tem 2 cachorros, um gato, tem 2 gatos, já conheci os nomes. Tem dia que o gato sobe em cima, o gato mia, pega o gato. É muito engraçado. O sexto ano é muito engraçado. Eles são muito divertidos. Então, voltando aqui. Aquele Procel, ele é o quê? Ele significa um selo de qualidade. O que é a qualidade num material eletroeletrônico? Que quanto mais eficiente, ou seja, ele funciona melhor, gastando menos luz. Então, quando você compra, por exemplo, um ar-condicionado, eu quero um ar-condicionado de 7.000 BTUs. Você vai na loja, você tem várias marcas. E aí você olha do lado o selinho da categoria A, B, C, D. Quanto melhor a letrinha A, significa que ele chega se o ar-condicionado for de 7.000 BTUs, ele produz aquela potência, certo? Gastando menos luz. Ele consegue gastar menos luz no quilowatt-hora. Então, em 1 hora,
aquele que tem o selinho A, ele vai consumir menos luz do que o B, do que o C, e assim sucessivamente. O selo Procel também, além da economia, é um selo de eficiência. Por exemplo, fogões. É o que gasta menos gás. É o que vai produzir trabalho mais eficiente. Ou seja, eu chego na minha finalidade, no meu fim, gastando menos energia. Seja essa energia o gás, seja a luz, né? Ou, por exemplo, um aparelho de aspirador de pó. Ele, além da potência gastar pouco, mas aí você tem que comparar também aparelhos de mesma potência, tá? 7.000 BTUs, fogões do mesmo estilo, aspiradores de pó que tem a mesma potência, 400 watts, olha aí a gente falando da potência, né? 400 watts, 1.200 e tal, eles têm que ter a mesma potência. E aí você vai ver se dentro da mesma potência eles gastam menos energia por hora, esse cálculo, né, do quilowatts, ou seja, a quantidade de energia, a quantidade lá de joules que aquela potência gasta em hora. E também, por exemplo, eles analisam às vezes o barulho, se ele produz pouco som, são formas de energia. O Procel, ele está ligado a essa parte de análise de energia, tá? Eficiência, relação entre o trabalho, né, a potência, a eficiência e o menor gasto de energia, tá? Quanto melhor a letrinha a classe dele, melhor a eficiência, ou seja, ele produz aquele resultado com menor gasto de energia, tá bom? Ficou claro para vocês aquele selinho? Então, vou voltar aqui com vocês, tá? É esse selinho aqui, ó, da classe, tá bom? Quanto melhor a letrinha, significa que ele consome menos energia com aparelhos comparados a ele, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Outra coisa importante, lâmpadas. Olha só, hoje em dia, a gente já chegou aqui na lâmpada de LED. Antigamente, era essa primeira lâmpada incandescente. Eu acho que a lâmpada incandescente não vende mais. Como é que a lâmpada incandescente funcionava? Ela tinha dentro dela um filamento. Esse filamento é como se fosse uma micro-resistência, igual a do chuveiro, que se aquece, gerando calor, a água passa. Se aquece, cai quente. Aqui, essa lâmpada, o nome já diz, incandescente. Se você botasse a mão nela quando você desligasse, ela queimava mesmo, tá? Queimava mesmo. Como se você botasse a mão no fogo, ela ficava muito quente. Ela tinha um filamentozinho todo enroladinho dentro dela. Elas eram amareladas e aquele filamento se aquecia. Quando ele se aquecia, ele produzia luz, tá? Só que aí tinha um problema. Você tinha lâmpada de 60, de 90, de 100, né? Que era a potência dela. Quanto maior a potência, mais luz ela fazia. Porém, ela precisava se aquecer mais. Era um filamento mais grosso. E aí ela consumia muita energia, mais energia. Aí criaram a segunda lâmpada, é essa fluorescente. As lâmpadas fluorescentes é igual a lâmpada fluorescente, né, de teto. Elas têm dentro dela, normalmente, uns líquidos. Desculpa, líquido não, um gás. E esse gás, ele ficava, ele se aquecia também, só que não daquela maneira, elas eram chamadas de lâmpadas frias, a cor dela já era esbranquiçada e ela tinha uma economia muito maior, né, do que essas lâmpadas, né, que vem falando pra gente, ó. Proibiu a venda a partir de 2017, isso aí. Elas têm uma economia de 80%. Isso daí, gente, não é uma economia que a gente pensa só no nosso bolso. A gente pensa também na água. Porque se você economiza luz, você economiza água, tá? E aí depois eles trocaram por essa última aqui, ó, que a gente tem vendendo, que é a lâmpada de LED. A lâmpada de LED, ela vai ter, ela não tem aquele filamento, né? Ela vai ter um componente eletrônico que quase não gera calor. Se você quase não gera calor, você quase não gasta luz, porque você não precisa aquecer aquele componente, tá? Tudo. Uma coisa importante que vocês têm que perceber, né? O pessoal do 800 eles viram um vídeo também. E eles perceberam que naqueles vídeos, equipamentos que mais gastam, né, que seriam os vilões, são chuveiro,
ar-condicionado, geladeira e o ferro de passar roupa, tá? Eles conseguiram perceber isso. Por que que a gente chegou a essa conclusão desse gasto? Pelo seguinte, tudo que precisa de um compressor para refrigerar ou produz calor, como o ferro e o chuveiro, puxa muita energia. Ferro e chuveiro, a resistência, que a gente falou no outro capítulo, é um elemento que concentra energia, não deixa a energia se dissipar e se aquece para aquecer alguma superfície. Eu vou converter energia elétrica em energia térmica. Tudo aquilo que aquece gasta. E o compressor, que é uma máquina que usa muita energia para trabalhar através de um gás, para uma serpentina que passa ali ficar fria. Então, o que passa ali dentro refrigera. E aí a gente viu, como é que a gente economiza isso? A partir do momento que você a partir do momento que você demora menos no banho, né? O ferro, ele aquece e você usa ele direto. Por quê? Se eu passar uma blusa hoje, eu tenho que aquecer o ferro, ele puxa muita luz. Depois que ele aquece, ele mantém aquele calor. Então, ele aquece um pouquinho, desliga quando esfria. Mas ele não zera, ele não precisa aquecer todo de novo, tá? O chuveiro, se você trabalhar com ele no verão, a resistência, ela é assim, arredondadinha. Se você trabalha no verão, ela só liga metade. Se você trabalha no inverno, ela liga toda, a área é maior. Você economiza 30% de energia ali. O ar-condicionado e a geladeira, se você não ficar abrindo toda hora a porta, aquecendo, ele mantém aquela refrigeração. Ele não precisa toda hora ficar ligando o motor para o compressor, né, produzir aquela circulação de ar dentro daquele motor que vai sendo refrigerado passando pelo aquele gás, tá? Então, são coisas simples. Aí a Sofia me perguntou que ela reparou que o celular, eles não citam, né, sobre o selo Procel. Eu falei para ela o seguinte, que o celular, gente, na realidade, a questão do celular é a eficiência do celular é diferente, né? Aí, o celular, ele não gasta tanto assim para carregar. Se você, aí, por que que eles não avaliam a eficiência? Porque a eficiência deles é igual. O que que muda? Se eu usar demais, eu vou ter que carregar toda hora. Então, fica difícil você medir a eficiência de um produto que entra e sai, né? Vai depender do modo de uso. E outra coisa, quando a gente fala no celular que ele usa, a bateria dura 3 dias. Isso na propaganda significa 3 dias de você usando o celular apenas como um celular. Quando você usa o teu celular para ver vídeo, para gravar, para fotografar e para jogar, o tempo muda. Eu, por exemplo, tenho um joguinho. Eu uso 10 minutos. Vocês ficam 24 horas. Então, é difícil a gente medir essa eficiência, tá? Do tempo de bateria ou tempo de carregamento. O que você mede no celular? É a capacidade de armazenamento, é a qualidade da foto, né? O que você vai poder fazer? Os celulares eles já vêm com esses instrumentos. O carregamento mais rápido, fecham aplicativos que não estão abertos para diminuir o consumo de bateria, a luz, né? Então são mecanismos que eles apresentam, os mais modernos, tá? Porém, fica difícil, né, essa medição, tá? Porque isso aí vai depender do hábito de consumo de cada um, tá bom? Então, voltando aqui, vamos lá. Cadê? Aqui, ó. O consumo, tá? O consumo de energia, nós calculamos isto aqui, ó, o watt, né? Os watts. Então, nós calculamos o quilowatt-hora, tá? Nós vamos contar o que nós consumimos por hora, ou seja, é uma unidade de medida dentro do tempo. Nós vamos multiplicar a potência pela hora de trabalho. E depois a gente multiplica isso pelo que a empresa cobra para a gente da energia fornecida. Exemplo, aqui tem uma conta de luz mostrando o consumo, tá? Aqui, ó, eles mostram para gente esse exemplo aqui, ó. Para calcular a quantidade de energia de um aparelho em quilowatt-hora, devemos multiplicar o valor da potência do aparelho,
tá? Pelo seu tempo de uso em horas, tá? A gente não trabalha com segundo, a gente transforma os segundos sempre em horas, tá bom? Tá? E aí, se a potência estiver em watts, nós temos que dividir isso por 1000. Então, ele aqui dá um exemplo para a gente. Olha só, a lâmpada de LED de 9 volts durante 6 horas por dia, tá? E o preço do quilowatt custa 50 centavos. Vamos calcular, então, aqui. Olha só. Eles dividiram, né, 1 watts por 1000. Então, deu 0,09 kW. Ele multiplicou por horas. Se estiver em segundos, tem que transformar esses segundos em hora, tá? A gente tem que trabalhar sempre com as mesmas unidades de medida, a medida padrão. E aí, você conseguiu quantos quilowatts essa lâmpada consumiu em 6 horas? A quantidade de energia. Aí, ele fez o consumo, você pode medir diário, multiplicando por 24, semanal, multiplicando por 7, ele aqui fez por 30, que ele fez o mensal. Por mês, essa lâmpada gasta 1,62 kWh. Agora ele vai saber, calculou a energia, agora ele vai calcular o valor. Ele multiplicou isso pelos 50 centavos. Deu 0,81 real ou 81 centavos, tá? Aí a gente pensa assim, pô, isso é pouco, Carla. Não é. A partir do momento que você somar todos os aparelhos que você tem na sua casa. Por exemplo, o ar-condicionado de 12.000 BTUs, ele consome 25 watts por hora. Ou seja, se eu usar ele 8 horas por noite, 10 daria 250, menos 50 vai dar uns 175, se eu não me engano, por dia. Multiplica esses 175, né, por dia, e aí multiplica isso por 30 e multiplica pelo valor. Porque eu não estou com minha conta de luz aqui, ela ficou no quarto, que eu tive que sair do quarto, esqueci de trazê-la, para ver o valor que a gente paga no nosso quilowatt-hora. Mas ele não é tão barato assim, não, tá? Então, ainda tem, aí entram outras coisas em cima desse valor, né? Depende se a gente está com pouca água, muita água, o valor da bandeira. Então, quando a gente soma o ar-condicionado, a geladeira, o fogão, o freezer, o micro-ondas e tal, o consumo é muito grande, tá? Aí você chega mole a 500, 600, 700 reais por mês numa conta de luz, tá certo? Tá, vamos ver então as ações para economizar, que nós falamos, e estão lá naqueles videozinhos que eu passei para vocês, tá? Aqui o processo magnetismo. Para a gente poder fechar agora a nossa matéria, tá? A gente vai falar do magnetismo, que são os ventiladores, e do eletromagnetismo. Isso aí. Deixa eu só voltar aqui. Gente, alguma dúvida? Tá rápido demais? Estou falando muito rápido? Não? Tá. Julinha também não, Isabela não. Tá joia. Os meninos acham que só dão um oi, botam o avatarzinho deles e metem o pé. Vamos lá. Então, olha só. O magnetismo, ele é uma forma de energia também, tá? É uma energia que a gente chama de eletromagnética. Por quê? Porque ele também tem cargas elétricas. O ímã, ele tem polos, polo norte e polo sul. E ele vai ter também carga elétrica positiva e negativa. Se você tem uma barrinha de um ímã e quebra, enquanto ela está montada, acontece a polarização. A energia negativa de um lado, a positiva do outro. Você quebra esse ímã, acontece a polarização de novo. Você vai ter dois pedaços com polo positivo, polo negativo. Se você tentar aproximá-los, os polos iguais, as energias iguais se repelem. Os polos diferentes se atraem, tá? Outra coisa, esse magnetismo, ele também é usado em bússolas. Por quê? Como o núcleo da Terra, ela tem a gravidade, ela tem o movimento dela, que gera um campo magnético, e ela tem ferro no seu núcleo, ela cria polos. Então, as extremidades, os polos, eles têm um magnetismo, que faz com que a bússola sempre tenha o seu ponteiro retinho nesses pontos de magnetismo. E aí você marca ali um ponto norte, define aquele ali com o norte. E aí
você, quando constrói a bússola, você sabe que ali tem o sol para ajudar, tem várias coisas para te localizar, é o lado norte. Então, nós vamos botar esse ponteiro, esse campo magnético para o norte. Toda bússola aponta para o norte, né? O campo magnético ela é feita para isso. O ponteirinho é marcado assim. Para você saber se eu estou sempre apontando para o norte, eu vou saber, né? Me orientar, leste, oeste, sul, tá bom? Bom, os ímãs, ele tem, por exemplo, um mineral chamado magnetita. Ele é um ímã natural, tá? E você pode eletrizar os corpos. Olha que bonitinho, olha, o norte, sul, e quando você aproxima, como é que repele, né? A bússola aqui que eu falei para vocês. E você pode criar um campo magnético, tá? Através da eletricidade eletromagnética. Como isso, gente? Vocês estão vendo esse fiozinho que está todo enroladinho aqui? Para você criar um campo elétrico a partir, um campo magnético a partir da eletricidade, tá? Você precisa que tenha esse fiozinho todo enroladinho, né? Que nós chamamos de eletroímãs. Olha aqui como ele está atraindo os clipses. Para quê? Para que a energia, né, ele venha enrolado, tem alguns aparelhos eletrônicos que eles chamam de enrolamento, né, porque eles têm isso, o ventilador tem isso dentro dele, tá? Ele vai, quando a energia vai fazendo esse caminho assim, enroladinha e não reta, ela vai produzindo um campo magnético, tá? Então, nós vamos ver que isso é muito utilizado, olha aqui, ó, em ferros velhos. Ele consegue atrair e separar materiais, tá? E aqui mostra pra gente, olha só, você enrola, tá? Você tem um fio enrolado, né? Esse fiozinho tá encapado para ninguém tomar choque, e você tem o ímã. Ele está aqui, ó, imantando essa superfície, gerando uma corrente elétrica, também chamada de indução eletromagnética. É quando você gera uma corrente elétrica através de um ímã, tá? E aqui fala pra gente que isso é feito em motores elétricos. Aqui, ó, a furadeira, o ventilador, o espremedor de suco, os eletrodomésticos em geral, o liquidificador, tá? Ventilador, aqui, ó, os aspiraizinhos que ficam aqui dentro. Conforme o motor gira, ele que, pela eletricidade, ele vai criando um campo eletromagnético e vai fazendo esse motor funcionar, tá? Gente, já são 9h32. Tem alguma dúvida que vocês tenham ficado nessa matéria? Ou alguma coisa? Oi, Felipe, voltou? Achei que você tinha saído. Tem alguma coisa que vocês tenham ficado na dúvida? Ou que vocês queiram perguntar ou comentar? Não? Tá, então olha só. Eu coloquei para vocês, tá? Aqui tem as páginas dos livros, tá? Do livro e os números dos exercícios, tá bom? Tá ali. Segunda-feira não tem aula, porque é feriado, dia 12. E aí, na quarta-feira, dia 14, se eu não me engano, deixa eu conferir. Deixa eu conferir aqui com vocês rapidinho. Ó, deixa eu ver aqui. Confirmar com vocês, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Isso, aqui, ó. Dia 28, dia 19, dia 14, isso aí. Então, olha só. Dia 14, nós temos aula um tempo só, quarta-feira que vem, aí é a correção dos exercícios, tá bom? Eu daqui a pouquinho estou editando a aula, estou colocando a live, tá? Para vocês da matéria de hoje, já que vocês não tem assim nada que vocês queiram apresentar, eu vou parar então agora a gravação, tá? Vou voltar lá pro chat. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar, tá bom?